Graças a paz, meus irmãos. Hoje a gente vai de Novo Testamento. Eu vou ler com vocês uma parte do Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 5. Eu vou ler do verso 4 ao verso 9, tá? Então, se você vai acompanhar aí comigo, Lucas capítulo 5, verso 4 a 9. Diz assim a palavra de Deus. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. É difícil a gente dizer o que a gente sente, né, quando Jesus se revela para nós. São muitos sentimentos, é um mix de emoções. Eu ainda me lembro quando isso aconteceu comigo. Nosso encontro com Jesus, ele é marcado por uma série de sentimentos aí que brotam dessa experiência. Que vai desde do espanto, né, pela santidade, justiça e grandeza de Deus, que chega até a deixar a gente aí meio acuados, né, apreensivos, até ao mesmo tempo aquele sentimento de graça, amor, alegria, que por outro lado nos atrai, né, deixa a gente aí fascinado, encantados com quem o Senhor é. Mas com certeza dos sentimentos aí mais fortes que ganham destaque nessa experiência é a humilhação. Nós somos tomados por um senso da nossa miserabilidade, comparados com a perfeição, a grandeza e a santidade de Cristo, né? Que a gente simplesmente não tem outra opção senão nos humilharmos aí diante de Deus, nos prostrarmos conscientes da superioridade de quem é o Senhor. Isso é porque nos damos conta do quanto somos indignos dele. Infelizmente, às vezes o tempo passa e essa experiência fica um pouco distante e nós acabamos aí nos esquecendo quem o Senhor é e quem nós somos. Nesse texto que a gente leu, Jesus estava no barco de Pedro, pregando para a multidão que estava na praia. Quando Jesus acaba de pregar, ele fala para Pedro para eles irem mais adiante, isso quer dizer, onde o mar é mais fundo, é isso que o texto está querendo dizer, e pediu para que ele lançasse as redes novamente. O maior desafio de pescadores aí sempre é encontrar peixes, né? Saber onde eles estão. A gente tem aí os pescadores na nossa igreja que pode confirmar isso aí. Mesmo com toda a tecnologia que existe hoje, com os sonares, né, os aparelhos que os pescadores usam aí para detectar onde estão os peixes, às vezes eles acabam voltando de mãos vazias, sem nada. Pescar é quase um exercício de fé, né? Pedro e os outros não tinham pescado nada a noite inteira, não encontraram peixe. A gente consegue perceber pela resposta de Pedro que ele fica surpreso quando Jesus diz para ele: afinal de contas, como que um carpinteiro pode querer ensinar um pescador experiente como pescar? Tanto é que a gente vai ver aí, Pedro vai dizer o seguinte: nós pescamos a noite toda e não pegamos nada, mas porque o Senhor está dizendo, eu vou fazer isso. Quando Pedro chama Jesus de mestre, ele tá mostrando respeito. A palavra no texto original aí quer dizer chefe, comandante, né? Um título respeitoso para uma autoridade. Mas ao mesmo tempo, Pedro está hesitante e vai dizer: pela sua palavra nós faremos isso. É como se Pedro estivesse dizendo o seguinte: olha, Jesus, o pescador aqui sou eu, mas se o senhor acha que sabe mais que eu, tudo bem. Ou seja, não porque eu acredite que vai dar certo, mas porque você está falando eu vou fazer. É como se ele tivesse também querendo responsabilizar Jesus, dizendo assim: se não der certo a culpa é sua, né? Pedro esqueceu que Jesus era Deus e não apenas um simples carpinteiro e acabou subestimando a ordem que Jesus deu para ele. Enfim, ele lançou a rede e pegou tanto peixe que às vezes chegaram aí a rasgar e eles precisaram pedir ajuda de outro barco, né? O texto fala que foi tanto peixe que encheu os dois barcos e eles quase afundaram. Quando Pedro viu isso, não restou outra coisa senão vergonha e um sentimento de humilhação. Ele se sentiu tão indigno do Senhor e talvez culpado por ter duvidado, né, que se lançou aí no chão, prostrado aos pés de Jesus e pediu para que Jesus se afastasse dele porque ele era pecador. Nossa aplicação hoje é bem simples, tá? Primeiro, quantas vezes nós nos esquecemos de quem é Jesus? Esquecemos do seu poder, da sua infinita sabedoria, do seu eterno conhecimento e por isso a gente acaba subestimando ele. Subestimamos sua capacidade de mudar as coisas.
de mudar situações, de operar milagres, de salvar pessoas, de transformar a realidade dura de escassez em um manancial de fartura, novidade, plena alegria. Nunca subestime a Jesus, meu irmão, porque Ele é capaz de tudo e pode sempre nos surpreender. Esquecer que Ele é Deus é, consequentemente, esquecer do que Ele é capaz. Meu conselho para você é evite ao máximo ofender a Jesus com suas incertezas e dúvidas, tá? E segundo, se perder de Jesus, de quem é Jesus, significa se perder de quem nós somos. Tanto que Pedro, quando ele vê aí a besteira que fez em duvidar do Senhor, ele é surpreendido ao perceber que ele podia ser um grande pescador, mas que maior que ele era Jesus, o próprio Deus. Isso fez ele lembrar que ele era um pecador, indigno. Quando Deus se revela a nós, nos sentimos assim, e isso aumenta o nosso senso de dependência do Senhor. Quem somos nós, meu irmão, diante de Deus? Somos pequenos, frágeis, impotentes. Maior é o número das coisas que nós não sabemos do que aquelas que a gente sabe. O que nos resta diante da grandeza desse Deus é reconhecer que não merecemos seu favor, seu socorro, sua presença. No texto a gente vê Pedro fazendo isso, pedindo para Jesus se afastar dele. Mas o que a gente sabe é que, graças a Deus, Jesus não faz isso. Jesus nunca se afasta dos seus, né? Ele nunca se afasta de pessoas que se humilham diante dele, reconhecendo a sua miserabilidade. Pelo contrário, Jesus é aquele que salva pecadores, que permanece ao lado daqueles que confessam e se arrependem, daqueles que se humilham diante dele. Deixa Deus te surpreender. Se humilha aí diante dele. Aqueça sua fé e deixa a convicção ser a palavra que define o seu relacionamento com o Senhor e toda a sua vida. Porque Ele é capaz de tudo. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, que mais uma vez falou no nosso coração. Que ela hoje possa, ó Deus, estimular fé em nossos corações e ao mesmo tempo nos ajudar, ó Deus, a reconhecer quem o Senhor é. Reconhecer a sua grandeza, a sua soberania, o seu poder e a sua capacidade de mudar as coisas, a sua capacidade de nos surpreender, porque o Senhor é Deus. Nós nunca, Deus, queremos te ofender com as nossas dúvidas e a gente não quer subestimar o Senhor. O Senhor é o Deus que opera milagres e que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor, ó Deus, é surpreendente. Que isso também desperte em nós esse sentimento de humilhação, reconhecendo, ó Deus, que nós não somos nada sem o Senhor. Reconhecendo que nós somos pecadores. E assim, ó Deus, que a gente possa clamar e contar com a sua graça, que o Senhor dispensa sobre os seus. Porque o Senhor nunca nos abandona. Obrigado, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Até a próxima.